Boa noite. Voltando aqui novamente para a nossa live Vidas Transformadas, todas as segundas-feiras, 20 horas. Eu gostaria de saber se está com som. Vamos aguardar. Eu quero saber se está com som. Com som. Alguém me fala se está com som, por favor? Doutora Jennifer. Olha, eu vou aceitar a doutora Jennifer. Está com som, gente? Alguém pode me dizer? Está com som? Alguém pode me dizer se está com som? A live está com som? Onde está a Palmira? Olha, comecem a orar, viu? Porque é luta, viu? Comecem a orar. A orar. Ai, graças a Deus está com som. Vamos chamar a doutora Palmira. Olha, é luta, viu? É luta espiritual, viu? Porque é tremendo. Agora eu vou aguardar. Ah, graças a Deus. Graças a Deus, estou escutando. Agora vamos aguardar outras pessoas entrarem, né? Agora está com som. Em nome de Jesus, né? A doutora Palmira vai entrar e vai conversar com a gente, contar seu testemunho, como ela saiu da feitiçaria, ela que mora em Moçambique, na África. Esteve aqui está aqui, né? Não, bom, está em Belo Horizonte, lá na minha casa. Eu estou aqui em Vitória, mas ele está desde quarta-feira em Belo Horizonte para participar do encontro da Associação Médicos de Cristo. Meu bem, ajuda a doutora Palmira a entrar. Eu já convidei. Não, vou convidar novamente. Tem que saber se ela me... Aqui, ó. Oi, Palmira. Oi, doutora Palmira. Só aceitar aí o meu convite. Pede ao João aí para poder te ajudar, por favor. Meu bem, ajuda a Palmira a entrar. Vamos ver o que está acontecendo. Doutora Palmira. Ah, sim. Isso. Agora aceita, doutora Palmira, ou então faça o convite para que eu possa te aceitar. Sempre está escrito aí, as pessoas esbarram até onde está escrito participar da live. Aí você também pode fazer isso, pode pedir para participar. E aí eu aceito e você começa a falar. Não chegou o convite? Ela pode me pedir para participar. Está escrito aí, ó. Fica escrito aí na tela, pedir para participar. Eu já convidei várias vezes. Eu acho que o celular dela não está entrando. Eu acabei de convidá-la. Acabei de convidá-la novamente. Meu bem, entra aí. Eu vou te convidar também. Você entra pelo seu. Se ela não entrar, ela faz pelo seu, tá bom? Não chegou o convite, mas eu já acabei de enviar. Olha, não está chegando. Olha, João Leite, vou ter que te convidar. E aí, coloca o seu telefone e ela faz pelo seu telefone, tá bem? Tá chegando. Olha, João Leite, vou ter que te convidar. Ai, meu Deus do céu. Olha. Aí vamos tentar ver se isso passa com o celular. João Leite, vou ter que te convidar. Olha, vai ter que desligar um dos telefones, tá? Vai ter que desligar um dos telefones e fazer do que conseguiu, que ela conseguiu entrar. Entrou, mas está ruim a conexão. Isso.
gente. Vamos orar, porque o testemunho da doutora Palmira é bênção demais, é muito forte. Ela que vive em Moçambique, e você precisa ouvir esse testemunho, e você vê como ela saiu da feitiçaria e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. Forte. Ela que vive em Moçambique, e você... Oi, Eliana. Oi, querida. Ai, meu Deus do céu. Quase que deu ruim aqui. Não, mas a gente orou e ia dar certo. Isso, deu para entrar. Vamos ajustar aqui o volume. Pode ajustar com calma. Isso, com calma. No, Pronto, coloca no volume no mais alto. Você no está mais alto. pelo seu celular ou pelo celular do João que você está falando? Ai, ai, ai. Aí, o volume Isso. temos que aumentar. O volume, temos que aumentar o volume. Vamos para o volume. Tá bom, sim. Tá? Consegue ouvir? Sim, tá Pronto. bom. Agora já não tem como, não tem volta, já está lá. Isso. Olha, Não tem volta. O dia 2 não tem volta, já está lá. amém. Tudo Olha, bem, mami? Saudades. Ai, que saudades. vocês viram que lindo? Coisa linda, ela me chama de mãe. Lá em Moçambique, não é? Tem essa tradição, vocês Amém. chamam Tem a questão da tradição e tem a questão do carinho também. Aqui já assim, são dois. isso que eu ia falar. Olha só, tem alguém da Flórida, que é a Lu, maratonista atleta de Cristo, da época do começo de tudo, dos anos 80. Olha que benção. Amém. Então, eu disse, né? Eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, a Palmira está na minha casa, e é uma benção, né? Poder te receber, viu, doutora Palmira? Amém. Obrigada. Eu é que agradeço a Deus. Eu é que Uma, agradeço a Deus esses pelo vosso cinco, coração imenso. oh, que maravilha, Ai, viu? meu Deus do Olha, céu. como você disse, É, como você me disse que não pensava em vir ao Brasil, e Deus te trouxe aqui. Eu nunca ixi. pensei ir para Moçambique. É verdade. Foi mesmo assim, né? Eu não contava. E tem mais, só para acrescentar, Sim, Eliana, hoje eu não te contei que ainda não falamos. sim, Eu não vinha ao Brasil, porque eu não queria ir para a comunidade, lembra? sim, Mas hoje eu fui. foi, foi que Fui. Fui ao hospital, fui à Santa Casa, imagina. A gente que gente Deus. foge, mas Deus nos puxa, assim, Deus nos puxa. Volta aqui, senta aqui. Não, é verdade. E É, esse é o quarto congresso do Médicos de Cristo, isso. Hum, é o nome que é dado aqui no Brasil, né? E, é, e tem um nome internacional que é International Christian Medical and Dental isso. Association, Association. uma associação Association. internacional de médicos e de dentistas. E é uma Isso. cristã, né? E Isso. você disse que lá em Moçambique vocês têm outro nome, né? Por causa, Isso. por causa do governo. Conta um pouquinho, para dar um pano de fundo, Uhum. como é que é a cultura e a vida lá em Moçambique? Então, assim, prontos. É normal, é assim. Algumas coisas são parecidas com o Brasil, outras coisas não, né? Sim, Assim, essa pergunta acho que tem que avaliar um pouco a questão social, a sim, questão espiritual enfim, como o homem tem essa dimensão tricotômica, né? Que é carne, corpo, que é corpo, alma e espírito. E essas dimensões também social, religião exatamente que está ligada ao espírito também. Então, em Moçambique, não é diferente daqui, em termos pronto, do ser homem também, né? A vida lá pronto, como nós sabemos, Moçambique é um país em desenvolvimento, né? É um país em desenvolvimento, mas não, sim, um país em desenvolvimento quer dizer que
estamos ainda em desenvolvimento, mas agora com algumas situações assim, acho que os políticos são melhores que nós sabem explicar. A tendência é de ter assim um desnivelamento. Estávamos a subir, mas estamos a chegar em situações em que estamos a diminuir. Mas enfim, são questões. E por conta disso, por sermos um país em desenvolvimento, somos um país também com bastante necessidade, né? Sim, E eu vou falar assim da minha área, que é a área clínica, é uma área também com bastante necessidade, sobretudo a minha área de medicina familiar. Então, só para terem ideias, é um país africano que está na região da África Austral, é um país do Palopes, né? Palopes, que nesse caso são um país de língua oficial portuguesa. Somos colônia portuguesa, então falamos português, mas estamos ali perto da África do Sul, porque fazemos, é um país que faz divisa, como se fala, divisa ou fronteira com a sim, África do Sul, nesse caso Joanesburgo, que fica mesmo embaixo do nosso nariz. E quem tem condições financeiras consegue estar sempre em Joanesburgo a passear, a passar férias, a passar a fazer as compras, que é mais ou menos cerca de uma hora e meia. Eu faço 1 hora e 20 até a fronteira para fazer algumas compras. Então tem assim os dois lados, né? É um país que tem, nesse caso, socialmente falando, tem um nível social alto, tem um nível social médio, tem um nível social baixo e super baixo. Hoje em dia, com essa questão das crises financeiras e tal, que assolou o mundo todo e conosco não é diferente, as crises políticas também que estão em África. Então, eu diria que tem nível social alto, o baixo, ou seja, o médio alto, o baixo e o super baixo. Essa super baixo eu que estou a colocar por causa da experiência minha, né? Na realidade, também a experiência minha com o evangelho, com o trabalho, indo às unidades sanitárias, aos lugares mais recônditos. Então, eu posso afirmar que existe um nível abaixo do baixo, né? Nesse caso, seria na parte extrema. Então, sendo assim, aí tem que ver as percentagens, que eu não estou muito certa de qual é a percentagem dos altos, qual é a percentagem dos médios, do médio alto e nem do baixo. Mas eu creio que temos uma percentagem maior do médio e do médio baixo. sim, É por isso que isso faz de nós um país em desenvolvimento até hoje. Mas em breve, eu creio que também vai passar para, assim, em algum momento, algumas pessoas na pobreza extrema, aí regiões de pessoas com... Então, socialmente falando, é assim, a avaliação, né, vai ser de acordo com esse nível. Então, os que estão no nível alto, vai ser aquela percentagem daqueles que têm acesso às coisas um pouco mais caras, mais sofisticadas, as viagens, as internacionais. Vai ter também aquele grupo que tem um acesso moderado, de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, mas vai ter um grupo também que não tem acesso, né? sim, Assim, socialmente. Então, por sermos um país em desenvolvimento e em risco de passar para a pobreza extrema, vai ser uma maior parte de pessoas com necessidades. Então, essa necessidade também não é só uma necessidade econômica, financeira, saúde, educação, tudo isso, porque eu penso que o desenvolvimento de um país, ele se avalia no grau de educação, no grau da saúde, no grau do crime, no grau educação, tudo isso. Mas temos a parte espiritual. Como nós somos um país africano e está claro, tanto provado cientificamente como em prática, eu sendo da África, que espiritualmente somos um país ainda a caminho do Evangelho, né? O Evangelho está a entrar e damos graças a Deus por isso, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu me considero recentemente também evangelizada. Então, mas pela graça de Deus, Deus não me poupou, né? Deus me evangelizou, limpou umas lágrimas e logo disse, agora levanta, vamos trabalhar. Então, sim, é um pouco assim, eu levei 32 anos para te conhecer, para te alcançar, agora que eu te alcancei, vamos trabalhar. Eu gosto de pensar que ele tem muita moleza comigo, muita leveza, mas também tem muita força, quando ele vem assim, com muita força. Então eu falo, Senhor, o Senhor não me dá assim muita chance para escolher, eu não tive assim muita chance para escolher. Então, espiritualmente, somos um país que estamos a vir ainda, o evangelho ainda tem que entrar, ainda há muita pessoa com sede da palavra, mas além de a pessoa ter sede da palavra, ela também está apegada à cultura. É um país que tem uma influência cultural, uma tradição, é muito forte, então evangelizar lá não é uma coisa fácil. É mesmo a questão do poder, de perceber que Deus é que faz e se entregar assim. Acho que é por isso que é um país também que recebe muitos missionários, principalmente do Brasil, porque a questão do evangelho, quando eu venho para aqui, eu vejo assim um evangelho, eu falo, meu Deus, o evangelho aqui está bom, em termos pelo menos de alcance, né? Há coisas que é verdade que acontecem hoje em dia, o evangelho no Brasil também creio que não é a mesma coisa que era antes,
Mas em termos do alcance, aqui qualquer pessoa, você fala com ela, ela te diz amém, amém, amém. Enquanto que no meu meio, principalmente no meu trabalho, qualquer pessoa que vem, ela te fala, eu já andei em tantos curandeiros, já andei em tantos, mas isso não está a funcionar, é por isso que eu venho aqui para consulta. Então, só para ter uma ideia, é um pouco disso, é um pouco da tradição que é muito forte. E em algum momento a gente tem pessoas dentro da igreja que estão a orar, estão a ouvir a palavra, mas também que tem ainda aquele vínculo com a educação, com a tradição, né? Que precisa a gente sempre pegar nisso e ver como é que ela vê a tradição, como é que essa questão da tradição, como é que influencia na mente dela, mesmo ela estando para a igreja. Então, ainda é uma questão bem O, forte, bem forte na comunidade africana, mas assim, pelo menos em Moçambique, o mas eu arrisco dizer, sim, curtiçaria é muito forte lá, é é, muito forte. é, 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 é. É, Deixa eu ver se eu encontro aqui um moçambicano para fazer um comentário sim, que só vai me defender, porque realmente é verdade, é assim, tem a questão só que pronto, tem a questão da feitiçaria e tem a questão do curandeirismo, sim, né? Então, a feitiçaria é uma coisa que a gente define assim a feitiçaria como todo ato que é feito, né? No ocultismo, como diz a Bíblia no livro de Gálatas, né? 5 fala um pouco sobre isso. Então, se a pessoa vai pegar a feitiçaria tem níveis, tem classificação, tem justificação. Há quem diga que um coração apertado, invejoso, também é a porta para a feitiçaria. Mas, assim, falando do curandeirismo, que é porque a feitiçaria, de uma maneira geral, a gente entende como feitiçaria como o quê? Eu vou num mandingueiro que fala, né? Faz uma mandinga para alguém, e aí a sim, pessoa pega qualquer coisa. sim, E por conta desse tradicionalismo, dessa muita feitiçaria, que seria as pessoas irem consultar o curandeirismo, que é o que está em Gálatas 5 e sim, Apocalipse 21, que todos que praticam o ocultismo, que é basicamente ir para uma casa que tem um curandeiro, né? Um curandeiro. Há pessoas que dizem que preferem acreditar que o curandeiro é aquele que só dá plantas, mas nós sabemos que não. Para ser curandeiro, tem que consultar certos espíritos. Para ser curandeiro, tem que receber autoridade. Não é qualquer pessoa que vai ser curandeiro. Ela tem que ir a uma escola, tem que aprender, tem que consultar, tem que receber os espíritos assim, né? Para depois, sim, através desse espírito, operar, encarnar na pessoa, e essa pessoa fazer o tal do conhecimento, como é para nós, porque nós temos a parte espírito que é para nós, que é essa parte espírito que recebe o discernimento de Deus. Então, por conta disso, lá é normal. As pessoas, assim, uma boa parte das pessoas ainda vão para o curandeiro para buscar essa cura, porque elas acreditam que tem cura. Na minha experiência, assim, que eu vou falar aqui como médica, os pacientes, quando vêm, eles já passaram por esses curandeiros, mas muitas das vezes ele vai assim, eu só vou buscar a cura para meu pé. Tem pacientes que a gente chega, ele tem cortes no pé, desde a cintura até a planta do pé. Cortes assim, cortes dolorosos. E a Bíblia fala um pouco sobre isso no livro de Levíticos. Para não molestar o corpo. Para assim a gente fala, pá, isso aqui não é de Deus. Se essa sim, pessoa foi para um homem que molesta, que faz cortes com a lâmina, que fala que está a tratar o pé porque ele tem um edema. Muitas das vezes o inchaço do pé é por um problema cardíaco, é um problema renal. Mas qual é a primeira impressão dessa pessoa? É ir a um curandeiro. Por quê? Porque durante muito tempo, na prática, eram eles que resolviam a situação da população, né? E resolver a sim, situação, mas a gente sabe que espiritualmente não é exatamente um resolver, é trocar uma coisa por outra, é tirar o espírito que te causa doença sim, e te dar uma outra coisa. isso, Os estudiosos dessa parte devem saber melhor, mas a gente assim espiritualmente sabe, porque a Bíblia fala para não consultar outros espíritos. E Saul fez isso e se deu mal com Deus. Então, há essa questão na cabeça das pessoas ainda. Alguns vão dizer, não. Mas em todos os níveis sociais, há essa questão de ficou com dores de cabeça, foi para um curandeiro. Ficou com dores da perna, foi para um curandeiro. Ficou com algum problema no trabalho, porque o chefe me demitiu ou vai me demitir. Então, ainda tem essa prática. E é comum, e é frequente. Então, não que os outros países não tenham, também tem, acredito que tem, cada um na sua dimensão e na sua proporção, claro, mas tem muito isso lá. E eu vejo muito isso assim nas consultas, né? E é um desafio falar com essas pessoas. Aí eu penso, meu Deus do céu, Espírito Santo, me porque fala se você tocou o coração dessa pessoa para eu lhe falar da palavra e para eu falar do perigo do que ela está a fazer, porque está na Bíblia. Gálatas sim, fala. Ai daquele que vai
consultar o ocultismo, e Deus rejeitou isso em Saul, nos mostrando claramente que nós não devemos consultar nenhum outro espírito que não seja o Espírito de Deus. Então ainda é uma luta lá, ainda é uma luta. Gente que a gente, às vezes, a pessoa nem espera, está aí consultando o ocultismo, outros nem estão a consultar, outros estão a fazer o ato, porque esse processo do tradicionalismo, do curandeirismo, ele implica rituais, implica tratamentos, banhos, que são rituais. Sim. Porque eles querem o quê? Eles querem que a pessoa dê a legalidade a esses espíritos para entrar e para operar. Aí a motivação é diferente, mas existem sim, existe. E Existe quando, isso. e quando vão ao hospital, e quando você os atende, porque você é médico de família, né? Médica de família. Isso, isso, Eliana. E como que eles, porque já desistiram do tratamento com o curandeiro, então eles vão a um médico, né? E Isso. aí, como que é o procedimento? É, até um procedimento assim na mente dessas pessoas também, para elas aceitarem um outro tipo de tratamento. Hum. Então, bom, muitas das vezes, assim, tem pessoas que vão para o hospital porque têm que ir para o hospital, independentemente de terem ido essas consultas, né? Tem pessoas que você chega lá no hospital, ela até acredita. Tem todo tipo. Tem pessoas que vão ao hospital porque acreditam no médico, esperam que o médico lhe dê algo. E tem pessoas que vão já porque vêm de lá, já cansadas, são essas que aparecem com sinais de pessoas que estavam lá. A gente consegue perceber que essa pessoa, o historial, quantas horas ela, quantos dias ela está com a doença. Aí você pergunta por que que você não veio rápido? Por que que só hoje você veio que a doença piorou? Toda essa questão. Então tem um pouco desses dois. Tem aquele que já também vem sem crer, né? Vem porque o próprio curandeiro às vezes até diz assim, vai lá só para vai ao hospital para te pôr em água. Eu ouvi muito isso quando eu estive a trabalhar, porque eu trabalhei durante 5 anos num distrito assim, numa periferia bem distante, a uns quilômetros da cidade, que eu morava lá, o governo dava uma casa, eu ficava lá e atendia muito esse tipo de pessoas. Eu também não tinha Cristo, então para mim era assim, numa boa, a senhora vem, ok. Já perdi paciente, eu já perdi paciente, já perdi crianças, eu me lembro, já perdi uma criança porque eu também não tinha Deus. E a mulher era curandeira, era uma mulher curandeira, que ela fazia o curandeirismo para outras pessoas. Aí ela veio, levou a criança à noite para tirar a criança do hospital. Foi uma luta com ela para ela trazer. E a criança deu coisas para a criança tomar. E a criança assim morreu, assim, num dos internamentos. Aí eu fiquei muito passada. A senhora sabe que a criança estava internada conosco e a criança só tinha uma malária. Não era nada que o medicamento assim não podia fazer, estava melhorando. Só que o que acontece? A malária, ela não pode fazer interação com o medicamento tradicional. Ela não aguenta essa interação. A criança faz assim uma intoxicação, o abdômen, a barriga cresce, e em pouco tempo a criança pode. Então foi o que aconteceu. Aí eu disse, meu Deus do céu, mas naquela altura eu também não tinha Jesus e pensei, pronto, é a prática deles e eles vivem assim. Mas hoje em dia já não penso assim. Falo, Senhor, me dá força, toca o coração dessa pessoa, se ela vai chorar, não vai chorar, se ela vai fazer, não vai fazer. Graças a Deus, porque aqui não é crime pregar o evangelho, então eu vou pregar o evangelho de acordo com o que o Espírito Santo vai me mostrando naquela pessoa. Às vezes não dá porque é uma luta, porque ela vem resiliente, porque pensa num curandeiro que diz, agora podes vai ao hospital para que te coloquem água. Isso é o que acontecia na região onde eu estava. Sim, Porque há curandeiros que têm internamento, dentro das suas casas. Aí eles internam essas pessoas, eles vão, porque pensa, uma pessoa tem malária, ele não tem um teste rápido para fazer. Então, essa pessoa fica internada, vai fazendo tratamento, vai tomando erva, a pessoa não melhora. Aí ele diz, agora vai para o hospital para fazer, como diz, para colocar água. Não são todos também que fazem isso. Estou a falar dos casos que eu já presenciei. Eles sim. vão lá pôr água. Falei, senhora não veio aqui pôr água, a senhora veio aqui nos dar outro trabalho, porque podia ter vindo antes. Porque quando acontece assim para pôr água, é um paciente que já está grave e tudo mais. Então, é essa questão assim que a gente tem que ter esse discernimento, essa coisa, essa comunhão com Deus para tentar perceber e ver qual é a abordagem, como é que vai ser, quem é o paciente, qual é a crença daquele paciente, até que ponto ele crê nisso, até que ponto ele não crê, até que ponto ele está disponível para ouvir a tua parte. Aí a tua intervenção vai depender muito
de quem é o Sim. paciente. Eu penso assim, cada paciente, para mim, no meu caso, na minha experiência, foram intervenções completamente diferentes. Então, tem que esperar cá de vir um que vai dizer: "Ei, doutora, não mexe na minha fé é essa. Meus pais sempre frequentaram isso, eu também sempre frequentei isso, então eu não vou negar." Então aí tem que ser forte para dizer: "Tá, Então, você não vai negar, mas eu também não vou, doutora né? Eu Palmira, também não vou." perguntando o Isso, que é pôr água? Quando você falou pôr água, que vai no hospital, procura um sim. médico para água, o que seria isso? É É, soro? é o soro, Ah, soro, então, a hidratação endovenosa, né? O soro. sim. Porque é prática nos hospitais. Quando a pessoa chega, a primeira coisa que a pessoa está desidratada, está mal, o que é que a gente faz? Coloca um soro, dependendo de que isso, isso. Então, é aquela concepção de que um doente grave, o que acontece com a equipe de emergência? O protocolo de O soro. emergência é A, B, C, D, né? Que é a ar, o ar, significa o ar, temos que garantir a respiração, né? Sim, O breathe, isso. Depois o C, que é a circulação, termina com a circulação, que é colocando, dependendo se é sangue ou se é um cloreto de sódio, dependendo de quem, que é para acordar, um açúcar, que é destroço. Então, geralmente, um paciente grave associa-se a isso, né? A questão do soro. sim. É. E Então, como que isto é que é pôr água. Isso. e como que o evangelho chegou até você? Ah, Ontem, meu Deus do céu. ontem você me contou tremendo. É. Ontem conversamos muito, ontem ficamos acordados até tarde, graças a Sim, Deus. Pronto, o Evangelho, a questão do Evangelho, já é a minha história. Então, isto é assim, o Evangelho, depois de tanto andar, de tanto caminhar, porque eu, na verdade, deixa-me dizer, Eliana, eu acho que deixei ficar isso um pouco ontem, mas vou falar um pouco mais aqui, que eu venho de uma sim, família que, minha família tem os dois lados. A minha família, ela tem um lado que ela é muito católica. Eu tenho uma família extremamente, porque os meus pais, a minha mãe e o meu pai, eles se conheceram na missão, né? Eles cresceram na missão dos padres. Naquela altura, os padres levavam as crianças que eram menos favorecidas dos pais e punham na missão e davam a eles uma oportunidade para estudar. sim, E isso. Então, meus pais, eles cresceram numa missão. Então, por conta desse crescimento na missão, eles tinham aquela coisa do catolicismo, né? Que era muito forte. Meu pai nem tanto. Meu pai nunca foi. Eu nunca vi meu pai pôr os pés numa igreja. Meu pai hoje em dia não está entre nós. Ele faleceu quando eu estive no segundo ano de faculdade. Mas eu nunca vi meu pai colocar os pés numa igreja. E hoje eu oro assim, Senhor. Eu espero sinceramente que meu pai tenha aceitado o evangelho. E Deus é que sabe. Aí a minha mãe vem de uma missão, naturalmente, mas sabe como é que é? Eu não sei se é com todos, mas na minha família isto era assim: as pessoas vão para a igreja católica e também vão isso. Então eu cresci nesse meio, eu cresci nesse meio, indo para os curandeiros, desde que eu era pequena, desde que eu me conheço por gente assim, com entendimento, eu ia para o curandeiro, eu ia para o curandeiro. E curandeiro na minha casa, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela já é convertida. Glória a Jesus, minha mãe é convertida, minha mãe não faz mais ninguém assim, né? E Deus fez graça. Aí nós tínhamos que eu percebi mais tarde, depois de crescida, que elas eram curandeiras, elas não eram família, elas eram amigas, eram curandeiras, e eu chamava elas de tia, porque elas eram tão constantes em casa, que eu chamava elas de tia. Tia, eu chamava tia, achavam que eram minhas tias. Assim, no final, depois a tia trocava de roupa, ia para o quarto dela com aquelas coisas dela, os orixás, e não sei o que, como chamam aqui, e aí nos chamavam para entrar. E no final elas saíam, já eram outras pessoas. Então comiam conosco, eram tias. Então eu cresci assim nesse meio, tanto na casa da minha mãe quanto na casa do meu pai. Só que na casa do meu pai, que eu morava com meu pai, meus pais eram separados desde que eu tinha os 3 anos de idade, eu fui morar com meu pai. Minha mãe foi morar também na mesma cidade, mas eu fui morar com a minha mãe. Eu conheci a minha mãe quando tinha mais ou menos 8 anos de idade. 8 anos, 7 anos por ali, desde que eu me conheço. E aí eu conheci minha mãe nessa altura e graças a Deus nós temos tem uma história assim de perdão, de convívio. Minha mãe é minha amiga, toda essa coisa. E aí
na casa do meu pai, tinha o meu avô, do meu pai, que ele fazia aquelas questões ele tinha as pedrinhas e tal, que fazia as adivinhações. Eu me lembro que eu brincava com ele, eu gostava muito do meu avô, muito mesmo. Meu avô era assim, meu avô não ficava um mês sem vir lá para casa, ele estava sempre lá em casa. O problema é que ele tinha essa prática, né? E eu gostava imenso deles, que eles vinham muito lá para casa. E eles não ficavam um mês. Aí eu brincava e falava, vô, fala um tratamento para mim que eu tenho dor de cabeça. Eu não vou bem na aula xixi, na disciplina xixi, porque meu pai, como era professor, ele batia-nos muito por conta da escola. Na minha casa, estudar era bem obrigatório, bem forçado mesmo. Eu, com 7 anos, já estava na escola de inglês, e naquela altura não é muito comum, principalmente naquelas regiões, mas para meu pai era professor, então a escola e eu, assim, em tempo recorde, fiz a medicina, por conta disso, já desenvolvi esse coisa de estudar. Aí eu falava para meu avô, põe lá aqui as pedrinhas, faz lá adivinhações para ver se eu vou realmente, o que é que eu vou ser, se eu vou passar no português. Aí, quando a gente sentia uma dor de cabeça, ele fazia-nos os cortes, era um corte aqui, punha um medicamento, era outro corte aqui, que são as zonas que eles mais gostam, era um corte aqui, então pronto. Isso também era prática em casa. Tanto na casa do meu pai quanto na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe eram as senhoras que vinham. Eu me lembro que quando eu vinha da faculdade, que eu fazia faculdade numa outra cidade, aí os meus pais, eles pagavam uma passagem, uma vez, que era a altura das férias, na verdade 2 vezes, que era as férias de Páscoa e as férias do final do ano. Sim. Aí, quando passasse o tempo, eles mandavam a passagem, que era para eu voltar, para ficar. Aí eu falava, mas esse ano eu não vou para Maputo, que eu não morava na capital. Vou visitar a tia X e tal. Ela falava, tá certo. A gente até compra passagem para tu ir para lá, como estás a estudar bem, és uma menina que estuda bem, mas, no entanto, as últimas 2 semanas sempre tens que vir para cá, que é para irmos para casa da avó, que a gente ia sempre fazer aqueles tratamentos assim, que é para vocês continuarem a estudar bem, tá, 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 tá. E era comum, a gente comprava as capulanas, a Eliana já conhece a capulana, né? Sim, A gente você me... chegava, comprava as capulanas, organizava, fazia a visita e entrava já na casinha, na casota, na cabaninha. Sempre, e é impressionante, porque não sei como é que a gente não percebe isso, que sem ter Cristo é impossível. A gente entrava naquelas cabaninhas sempre agachado. É uma cabaninha sempre muito pequena, com a porta baixa, a gente sempre tem que entrar agachado, assim, sabe? Aquela questão de humilhar-se somente para Deus. A gente entra agachado em uma casa escura, você não vê quem está ali dentro, só ouve a voz. Aí eu pensava dias, mas meu Deus, como é que a gente entrava assim? Se tinha uma serpente ali, a gente nem via. Podia passar por nós, a gente nem via. Mas pronto, então, aí a prática vem daí. E era uma coisa normal. E todos nós, todos nós, todos os filhos, a gente fazia isso. Era como uma prática. Sim, Aí o evangelho veio, o Senhor falou, a senhora já fez de tudo um pouco, vamos aceitar Jesus. Eu estive na Espanha, eu me lembro que eu estive na Espanha por conta de um relacionamento, eu tinha deixado tudo e tinha ido para lá por conta de um relacionamento. Aí fui à Espanha, fiquei, mas também tive uma história de abandono no relacionamento. O rapaz, por alguma razão, eu como não tinha Jesus, eu já saí daqui empolgada, saí com tudo. Que o rapaz assim aliciou-me, né? Era namoro e tal, aquela coisa. Eu fui para lá, eu fui morar com ele, a gente morava em Valência, fui lá, moramos juntos e tudo. Só que assim, do nada, era sempre assim, de repente. Eu tive uma história também de abandono. Ele do nada deixou-me numa outra cidade e os pais dele foram buscar a ele. Foi uma situação que eu não percebi muito bem. Mas como eu acabei voltando para lá e fiquei no hotel. Eu me lembro que eu não fui para casa, fiquei no hotel. Eu me lembro que eu já começava a ir assim para a Igreja Universal, que eu sempre ia para lá por conta da minha tia. Ela me pedia, Palmira, vem me buscar. E era uma intenção dela, ela falava, ai, Palmira, precisa de Deus. Mas ela não conseguia me convencer, porque quando se é médico, quando se entende da ciência, nós temos sempre uma justificação. Nós achamos que nós estamos acima de tudo, a ciência nos ensina que nós estamos acima de tudo, a ciência nos ensina que nós somos autossuficientes, mas não é verdade, ninguém pode se salvar. Aí a gente se esconde nessa profissão, se esconde nesse monte de intelectualidade, nesse monte de artigos que a gente até vai ler. Por que um relacionamento não dá certo? A gente quer que um artigo explique. Então, é tudo
Assim, o artigo nada, nenhuma ciência pode explicar Deus assim, ou tá acima de Deus. Aí nesse processo, eu lembrei-me que eu ia com ela. E eu quando chegasse lá na igreja, eu sentava lá no fundo, lá no fundo. Sentava, ela está a demorar. Já me colocou aqui com esse pastor dela. Mas era um pastor que eu conheço até hoje muito bem. E quando eu cheguei na Espanha, aí naquele processo de estar na Universal, lá no canto e tal, à espera dela para dar bolé e não sei o quê, também comecei a ir. Houve uma altura que eu frequentei. Acho que eu frequentei assim uma coisa de um mês antes de viajar para a Espanha. Porque eu já sentia aquela necessidade, já sentia aquela fome de Deus, mas alguma coisa não estava bem ali naquele lugar para mim. Alguma coisa não estava bem porque ninguém me chamou para aceitar Jesus, ninguém me falou nada, assim, alguma coisa estava faltando. Então, quando eu cheguei à Espanha, tive essa situação, esse abandono, praticamente eu fiquei sozinha. Aí eu me lembro que passei uma noite, eu estava num hostel, porque eu tinha os cartões todos lá em casa e tudo, eu tinha ficado com um cartãozinho que tinha um bocadinho de dinheiro que entrava de Moçambique. Aí eu me lembro que eu fui para o quarto, eu fiquei de joelho toda a noite. E naquela noite, Deus não permitiu que ninguém entrasse. Olha a Vitória ali atrás, a menininha lá, a nossa atleta. Olá, menina, que saudades, tudo bem? Como Estamos foi aqui. hoje? Vai começar o Campeonato Brasileiro, Ai, quarta-feira. que bom, que bom. Deixou as outras duas. Amanhã nós vamos estar com a Marina aqui em qualquer momento. Vamos contar as novidades. Sim, a Marina vai estar aí. Isso. Então, depois, aí eu me lembro que eu fiquei toda aquela noite de joelho no chão. Eu me lembro do dia, me lembro da roupa que eu tinha e não entrou ninguém naquele quarto. E eu assim dizendo para Deus, se você existe, se você realmente é Deus e Deus existe, eu estou com tanta dor, eu estou com tanto sofrimento, o Senhor se revela, porque eu não vou conseguir com esse sofrimento. E é um tipo de oração que eu faço até hoje. Eu falo assim, eu sou um pouco melancólica, quando eu falo, não, se você não faz isso, eu também não vou aguentar. Eu sou um pouco assim com Deus. É, Aí eu eu fiz falei, assim. Senhor, se você não se passa dois esse assunto, eu não vou conseguir mais. O Senhor, se não me precisa, por favor, o Senhor me fala. Eu faço muito esse tipo de oração. sim. Aí eu chorei toda a noite, eu estive toda a noite de joelho, mas eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu só chorava para Jesus, porque eu tinha ouvido falar assim no cantinho daquela igreja, de alguma maneira. Eu não sabia quem era Jesus. Eu me lembro que eu passei a noite inteira no joelho. Senhor, se o Senhor é Deus, Senhor, por favor, acaba com essa dor, acaba, assim, muda, faz alguma coisa. Aí eu acordei de manhã com um desejo enorme de ir embora para Moçambique. E correndo, assim, correndo mesmo. Eu nem mais saí do hotel, peguei em mim, fui à rodoviária, comprei uma passagem para. Eu creio que comprei uma passagem para Barcelona. Não lembro se era Barcelona ou Madrid. Aí eu fui, cheguei lá, comprei minha passagem para Portugal. Cheguei em Portugal, fui à casa da minha amiga Lili, que eu amo muito, ela recebeu-me em Portugal. Aí eu, dia seguinte, eu disse: eu vou para Moçambique. Ela, mas como? Eu vou para Moçambique. Eu voltei para Moçambique com aquela minha trole, simplesmente. As roupinhas todas poucas, tudo eu tinha deixado lá. Aí eu voltei para Moçambique e fui para o meu trabalho. Cheguei no meu trabalho, encontrei uma médica que eles hoje são pessoas maravilhosas, a doutora Aulina e o marido dela, que agora eles são pastores, foram consagrados pastores no ministério, o Ministério Evangélico em Ação, o MEA, que é um dos ministérios muito grandes também lá, que o meu é Centro de Evangelização Missionária, né? Aí eu perguntei a ela, onde é que está o seu marido? Ela disse, meu marido está em casa e ele está esperando por si. A importância de nós orarmos por outras pessoas. Eles oravam por mim. Eu nem sabia que eles oravam por mim. Eu disse, então, tá. Então fala a ele que eu vou lá no final do trabalho. Eu fui para aquela casa. Eles não tinham igreja, eles acabavam de chegar no distrito. Eu fui para aquela. A primeira igreja deles fui eu. A primeira igreja deles fui eu. Eles começaram a igreja deles comigo, glória a Deus. Aí eu não chegamos, eu cheguei naquela casa, eu sentei. Eles me deram a primeira Bíblia, eles me perguntaram, me fizeram fazer a oração para aceitar Jesus, e eu sentei naquela casa e não saí mais. Eu ia para lá Glória. todos os dias no final do trabalho para estudar a Bíblia. E no final do estudo bíblico, ele dizia, o pastor dizia para mim: dobra o joelho que eu vou orar para ti. No final eu dobrava o joelho, eles oravam para mim, eu manifestava ali na sala deles, manifestava. Aí terminava.
Dia seguinte eu estava lá de novo, e de novo. Eu me lembro que depois, quando cheguei em casa, que eu ficava uma semana no trabalho e fim de semana ia para casa. Quando cheguei em casa, as primeiras coisas que Deus tirou na minha vida, assim, foi a bebida que eu bebia muito, o cigarro que eu fumava, e tinha um cigarro assim, eu escondia o cigarro no coiso do carro, e era aquela coisa, eu fumo assim, mas eu fumava. Aí o cigarro, e Deus mudou as minhas vestes. Eu não sei porque Deus fez essas coisas, e Deus curou o meu coração. Deus curou completamente o meu coração. E eu não dormia. Fazia muito tempo que eu não dormia. Eu bastava acordar 3 horas da madrugada, bastava dar 3 horas, eu acordava, ficava acordada até às 5. Só que como eu não percebia aquele período, eu ficava no celular, assistia um filme, e eu tinha a fama de sempre chegar tarde no trabalho. Muita gente hoje também tem essa fama de chegar tarde nos encontros, mas muita gente não sabe que ficou aí um hábito, Sim. que eu não dormia. Fazia muitos anos que eu dormia depois das 5. Eu dormia das 5 até às 7 e sempre acordava para correr. Mas aí eu comecei a dormir. Eu comecei a dormir. Hoje eu durmo. A Eliane, eu durmo, que é uma benção. Eu durmo. Aí eu comecei a dormir. E foi assim. E o pastor depois disse para mim: agora vamos orar para Deus indicar uma igreja para você ir na cidade. Porque isto não é igreja, isto é a nossa casa. E vamos começar a orar para pedir a Deus para levantar um lugar para você ir congregar, que tem que ir para a igreja. Existe igreja, existem pessoas, que eu já estava acostumada àquele processo. Para mim, igreja era aquilo na casa deles. Estudávamos Sim. a palavra, 50, 30, chegávamos a estudar 50 versículos num dia, depois orávamos, eles oravam para mim, eu ia para casa. Aí o Espírito Santo também começou a me levantar. Eu me lembro que eu cheguei à casa deles um dia, na segunda semana, eu cheguei à casa deles um dia, ele falou: Palmira, vamos comer. Depois de eu disse: eu não vou comer. Eu disse: não vais comer? Não vais comer por quê? Eu disse: pastor, eu estou no programa. Já estás no programa? Quem te ensinou a fazer programa? Eu disse: não sei, só entrei. Eu me lembro que eu entrei no jejum, das 7 às 17, da meia-noite às 17. E eu orava, eu pedi ao Senhor para me libertar. E eu orar foi esta semana que eu cheguei a casa e já estava com tudo isso, já não queria saber. Fui recolher todas as bebidas, fui recolher os amuletos que eu tinha do curandeiro, todas as coisas que eu tinha do curandeiro, todas as santas de Maria que eu tinha, que o Espírito Santo me incomodava. Ele me acordava à noite, dizia: vai abrir os armários da casa de banho. Eu abria, chegava lá, encontrava uma santa, pegava, deitava fora. Aí ele vai abrir a tua gaveta, xixi. Eu abria a minha gaveta, encontrava os amuletozinhos que os curandeiros dão. Eles dão para a gente meter no sutiã, e eles dão para a gente meter na carteira com a história dos talismãs que dão. Aí o Santo foi me mostrando, eu fui tirando, e cheguei assim com uma sacola desse tamanho. Eu falei: Senhor, eu vou adorar somente a ti. Fui entregar o pastor, aí para fazer o tratamento, devido ao tratamento, e ele fez. E assim, foi assim que eu conheci Jesus na minha vida. Foi mesmo assim. Aí eu entrei, oramos, Deus me mostrou uma igreja, eu fui lá para aquela igreja, eu me lembro que eu perguntei à minha irmã: há uma igreja por aqui? Porque havia um irmão que sempre me convidava para aquela igreja, o irmão José. Aí eu nunca ia. E aí veio aquele Espírito Santo: tem uma igreja por aqui. Eu me lembro que eu disse à minha irmã: tem uma igreja por aqui no Alto Maio, eu acho que eu preciso mesmo. Tem uma igreja por aqui, deve ser essa. Ela levou-me para a igreja. Eu me lembro que cheguei naquela igreja, sentei, o Espírito Santo disse para mim: é aqui. Estou lá até hoje. Chama-se Centro de Evangelização Missionária. Pela graça de Deus, estou lá até hoje. Amém. E agora, desde então, desde aquela época que você aceitou Jesus, Isso. como tem o seu trabalho como missionária, nos lugares que Deus te coloca, o que você tem, de qual forma você tem servido Isso. a Ele? Isso. Olha, primeira coisa, eu compreendi recentemente, mas bem recentemente mesmo, que Deus, primeiro ele me chamou para servir na minha área, para servir. Eu durante muito tempo lutei muito contra isso. Eu me lembro que eu falava com o meu pastor, que é apóstolo Daniel Baruani. Você me dizia: mas Deus me chamou para ser médica, por quê? Aqui na igreja ninguém precisa de um médico. Ninguém. Eu sempre mandava mensagens, ele sabe. Mas, pastor, apóstolo, por que papá, a gente chama ele de papá, mas papá Baruani, por que Deus me chamou como médica? Para quê? Qual é o objetivo de Deus de me chamar a mim como médica? Se Deus, ele cura, ele faz tudo, ele não precisa de mim para fazer as coisas.
Aí Deus começou a me enviar primeiro no meu trabalho, começou a colocar-me no meu trabalho. Mas, claro, fora disso, quando eu fui para a igreja, aí Deus ele me apresentou a mim mesmo, aos pastores. Eu me lembro que meu pastor me chamou, o pastor Jeremias, porque eu estava a fazer uma oração. Eu sempre chegava na igreja, que a minha igreja, assim, ela tem uma coisa que é bem parecida às igrejas brasileiras. Na minha igreja é normal, as pessoas, todo momento, eu te amo, as pessoas te abraçam, eu te amo, é uma igreja, assim, bem calorosa. E eu nunca tinha visto aquilo. Para mim, eu te amo era uma coisa só de homem para mulher. Mãe e filho nem pensar, porque nossos pais, assim, muito raramente eles demonstram assim o amor com eu te amo. Eles geralmente te abraçam, te dão tudo que você necessita, te dão apoio, mas não é assim um povo que fala muito eu te amo. Eles, é assim, as famosas 7 leis de mostrar o amor. Eles te abraçam, cuidam de ti. E aí, mas não é assim uma coisa de falar muito. A igreja falava, todo mundo, eu te amo, se abraçavam. E eu chegava assim, eu sentava num canto atrás. E eu comecei a orar, Senhor, todo mundo aqui nessa igreja, eles se amam, eles se abraçam, eles no final, eles conversam, vão no final, eles comungam. Mas ninguém fala comigo nessa igreja. Ninguém fala comigo, ninguém me vê. Quais são os amigos que o Senhor quer que eu tenha aqui nessa igreja? Quem deve ser os meus amigos? Eu me lembro de ter ouvido Jesus a dizer assim para mim. Jesus disse para mim, deu-me aquele versículo. Quando chegares numa festa, não te preocupes em querer ir para frente. Fica no lugar, senta atrás, que o mestre da festa, ele mesmo vai te apresentar às pessoas. Ele vai te levar para frente para que não suceda que você indo para frente sem ser convidado, depois tenham que te mandar sair daquele lugar e você ficar envergonhado. Falei, tá, Isso. Senhor, isso é forte. Aí eu falei, tá, senhor, isto é mesmo muito forte, tá certo. Eu me lembro que pouco tempo depois, as pessoas foram aparecendo, apareceu a irmã Joyce, uma irmã que é uma bênção. Ela levou-me para entrar num grupo de servos. Na altura, é um grupo onde eu sirvo hoje em dia. Tenho a minha líder, que é mamãe, nós chamamos de mamãe Juscelina Libombo, que é Filhas de Sião. Eu me lembro que ela a primeira vez levou-me para lá, mas o José, o irmão, já me tinha apresentado a líder. Ah, mamãe, está aqui a irmã Palmira, eu vou deixar ela consigo. Por favor, vá encaminhando a ela. E ela era uma pessoa muito amorosa. Ela me lembra muito assim. Quando eu vi assim, quando cheguei aqui no Brasil, eu falei, ah, Deus, o Senhor não para de me surpreender. O que o Senhor me dá de mais, o que o Senhor me dá de mais é tão maravilhoso assim. Eu logo que olhei para a pessoa disse, meu Deus do céu, o Senhor não para de me dar mais tão maravilhosas. Ela me lembra muito assim, da forma como me trata, o amor com que a Eliana também me trata. Ela também é muito amorosa, uma pessoa muito calorosa. E é muito querida mesmo, é. Aí ela já me recebeu no grupo, já foi cuidando de mim. Eu me lembro que nós começamos, eu quando cheguei, o meu departamento, que é Filhas de Sião, estava nesse Isso. processo de abrir uma igreja numa outra região que a gente tinha que atravessar o barco e ir para lá, que lá não tinha evangelho assim, não havia muitas igrejas. Então a gente estava nesse processo. Então todos os sábados, às 5 da manhã, a gente descia para o barco, estacionava os nossos carros, apanhava aquelas embarcações, né? Aquelas embarcações bem precárias e tal, como as com motor, íamos para o outro lado da margem, servíamos, orávamos numa casa, aí evangelizávamos, no fim do dia sempre voltávamos. Estava nesse processo da abertura da igreja da Catembe. Num desses dias, eu falei com o pastor lá, que Deus tinha me dito algo, eu não entendi o que é aquilo que eu tinha sonhado, falei com o pastor falou, eu sei o que é isso. E semanas depois, o pastor me chamou. Eu me lembro que o pastor Jeremias me chamou, todo mundo, ele me chama de coração, todo mundo na igreja diz, quer dizer alguma coisa, vai lá falar com ele. Ela é a filha dele. Eles me amam muito, muito, eles, pastor Helene, pastor Jeremias, papá Barana, eles me amam muito, Eliana, muito mesmo, que eu falo, Senhor, como o Senhor sabe cobrir essa questão do amor, como o Senhor sabe isso, eles me amam muito mesmo. E ele me chamou e ele disse assim, Deus falou com uma mãe aqui na igreja, falou que a gente tinha que cuidar de ti, a gente tinha que te abraçar, porque é assim, 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 assim. Desde então eles têm feito essa missão com muito amor, muito carinho. E aí foram vindo outros irmãos, que aquela oração que a gente faz, Deus coloca, Deus tira. Aí fomos servindo, né, nesse processo, com os homens de Deus, servindo. Tem grupos lá de mulheres, né, essas coisas de cruzada. Também nós temos um departamento da saúde lá. Já é missão, a gente vai fazer cruzada fora, a gente faz cruzadas assim fora e lá serve com o departamento. E tem a questão também, tem outras ações que eu faço fora da igreja.
Tem outras coisas que eu faço assim, assim, de uma maneira também com outros grupos. A gente vai para Massacra, a Eliana sabe Massacra, tem as crianças da Massacra. Tem o evangelismo de rua também lá nas mulheres, as trabalhadoras de sexo. Tem o evangelismo assim lá com a missionária Eliana também, que nos levou lá as mulheres da lixeira. E tem o evangelismo no trabalho. Aí eu vou falar do meu pai, que Deus me deu no Brasil, João Leite, que pregou Ah, sobre evangelho no evangelismo no trabalho. Aí tem a questão do evangelho no trabalho, que Deus vai falando sempre que chega um paciente. Esse caso não é um caso de doença, esse caso é um caso espiritual. Palmira vai assim, vai assim. Às vezes a gente está chateado, está zangado, não ouve bem Deus, mas quando está tudo bem alinhado, em comunhão, Deus vai falando e Deus vai trazendo as pessoas. E hoje em dia eu sirvo mais, eu quero mais servir, sirvo mais como médica mesmo, assim. E eu já não, eu creio que eu já não consigo desagregar isso. Quando vem a compreensão de por que Deus nos chamou para servir, é difícil desagregar. Mesmo o meu testemunho aqui no Brasil, eu vim pela a CRIPS, que é a nossa Associação de Cristãos Profissionais de Saúde. A Jennifer que é a presidente do ICMDA, que é o International Christian Médicos Cristãos e Dentistas. Ela fez o convite ao meu líder, que é o Celso. O Celso falou: Palmira, eu e a Nete sentimos no coração que tu é que tens que responder a essa coisa da Jennifer. Jennifer, hoje, um beijinho para ela, que ela é uma pessoa maravilhosa. Jennifer, Jennifer não existe, ela não existe. Aí a Jennifer fez o convite. Doutora Jennifer. Doutora Jennifer, ela me ligou Isso. agora quando eu não conseguia. Olha, ela também é uma amiga incrível. Ela me ligou agora quando não conseguia entrar na linha. Palmeira, entra, entra. Estão te convidando, Palmeira, entra. Isso, olha só o que eu ganhei em Brasil. Maravilha, Deus maravilhoso. Aí o É, Celso disse, é, aí o Celso disse, você ganha Palmeira, tu nós já estamos. nosso coração, porque a Jennifer Isso, falou, Eliana, vamos nos organizar e para a gente poder ir para Moçambique. E eu aqui, imagina isso. e a minha amiga que mora aqui em Vitória, que é de Belo Ah, Horizonte, Freitas, isso. ela me falou, olha, me avisa quando vocês forem, porque eu também quero ir. Ah, Então, glória a nós Deus. já, a doutora Jennifer foi a Isso, presidente do Congresso Médicos de Cristo, que isso. aconteceu em Belo Horizonte, nós já vamos colocar como a presidente aí do nosso grupo, que Aleluia. vamos levar o João Leite para chamar bastante gente para ele pregar. Boa. Isso. A Cláudia batendo palminha aí, ó. Ela tem um Opa. missionário, ela e o marido dela já estiveram Isso. na Índia, e aí nós vamos, a Jennifer vai, olha, se ela organizou um congresso desse tamanho, Isso. com mais de 50 pessoas que vieram do mundo todo, da Inglaterra, da Isso. África, de Portugal, e aí, quem está falando aqui, que vai para... Peraí, deixa eu perder aqui alguém falando. Iremos para Moçambique para levar a palavra de Deus. Olha, Aleluia. está colocando no nosso coração. Olha, foi Ai, propósito de Deus Deus bom. para colocar o amor no seu coração pelo Brasil e para nós também. Aleluia. Por, Amém. já comecei a ler sobre Moçambique para entender mais Ai, que e, se bom. Deus permitir, estaremos lá. Que Continua a bom. Vai falar. ser. Isso, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Aí a Jennifer, que é expert em fazer o congresso, que ela fez um congresso maravilhoso. Helena tinha orquestra e tudo assim. Jennifer, um amor, Jennifer sempre bem atenta. Quer alguma coisa? Aí tinha sala VIP também, olha como Deus sabe honrar. Nós éramos VIPs aqui no Brasil, graças a Deus, a Jennifer organizou uma sala VIP para nós. A gente toma café na sala VIP, colocou uma poltrona para a gente poder descansar. Os palestrantes estavam super, super, super maravilhoso. Foi uma bênção, Jennifer. Nós também precisamos de si lá em Moçambique. Aí a Jennifer aí o Celso fez o convite. Eu disse, Celso, eu me lembro que eu estava a chegar do trabalho bem cansada, deitei-me assim no segundo quarto que eu tenho, que é um quarto que eu me deito quando ainda não estou preparada para não ir no meu quarto, no quarto principal. Aí eu deitei-me no quarto, que eu vou descansar um bocadinho.
Aí o Celso com o áudio, o Celso Belo, um abraço para eles, que eles são ele e a Nete são o presidente, os presidentes da associação, ele e a esposa Nete, gente maravilhosa, médicos lindos, 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 médicos únicos. Aí o Celso mandou o áudio, eu disse, Celso, dá-me só um minuto que eu vou consultar o meu pai, o meu pastor. Aí Celso disse, tá certo. Aí eu liguei, meu pastor também, meu pastor é uma bênção, meu pastor, eles, como eu falei, eles me amam tanto, eles cuidam de mim de uma maneira incrível, Liliana. Aí eu liguei para Papá Barone, ele chama-se Daniel Barone. Aí eu liguei para Papá Barone, eu disse, Papá Barone, mandei mensagem para ele, falei, Papá Barone, tem isso, tem o áudio. E ele não pensou duas vezes, ele disse, vai. Eu fiquei assim, apóstolo disse, vai. Porque apóstolo, ele dificilmente responde. Ele não responde. Você manda uma mensagem para ele, ele não responde. Ele vai orar, ele vai orar. Depois dele orar, ele receber um sim do Espírito Santo. Aí ele vem, ele te diz: esse sim do Espírito Santo pode demorar um tempo. Quando as meninas, quando vão lá dizer, papai, eu quero me casar. Ele diz: ok, espera um bocadinho. Dá lá o nome do moço, espera um bocadinho. Aí pode demorar 3 meses, 6 meses. Meu papai, afinal, não está a orar para o meu casamento. Espera, eu vou dar a resposta. Então, eu já estava a contar que ele não me ia responder, que ele ia dizer, deixa-me ir ter com o Espírito Santo, saber o que ele vai dizer. Eu me lembro que ele respondeu assim, vai, isso é coisa de Deus. Eu disse, Jesus amado, isso está fácil demais. Aí peguei a mensagem, mandei para outros pastores que nós temos que também têm orado comigo. Eu disse, nem vale a pena, porque o Papá Barani já me autorizou para sair. Então, eu disse, não, tá certo, então vai. Aí eu liguei para Celso, Celso disse, Palmira, foi mesmo rápido. Tá aí o contato da Jennifer, vai com a Jennifer. Aí fui com a Jennifer pronta, foi fazendo os contatos para mim. Eu me lembro que eu fui ter com o apóstolo, eu disse, papá, eu nem sei onde eu vou ficar. A Jennifer falou que eu ia ficar na casa dos familiares dela, mas eu nem sei. Mas eu acho que eles são pastores, porque eu fui ver no programa, o João vai pregar naquele dia. Ele disse, vai, lá tudo vai correr bem. Falei, ai meu Deus. Pronto, o homem de Deus falou, então a gente vai nisso. E aí começou a, a preparação da viagem para cá. Então foi também um testemunho, o bilhete foi um testemunho, apareciam bilhetes super caros, Deus abriu um dia só, um sábado. A moça da agência falou, eu só entrei, estive a ver a mensagem dela aqui. Ela escreveu para mim, eu só entrei, eu estava na cruzada, 19 horas, só entrei para a internet para procurar um bilhete para a senhora. Era sábado às 19, eu não trabalho. Aí ela entrou, achou um bilhete na metade do preço para mim. Eu disse, Senhor, o Senhor não quer deixar aqui uma chance para eu dizer que a viagem é comigo. Não, é tudo com Deus. Aí ela achou uma viagem, duas vezes, é uma viagem barata na metade do preço e uma viagem curta, que eu saía às 6 e chegava ao Brasil às 15. Que eu perguntei à moça da agência, não é possível, esse bilhete é muito fácil. E era. E era mesmo Deus a operar, e tem sido Deus a operar até agora. Ele é maravilhoso. Ele é bom. E o que você está levando aqui do Brasil? Ai, meu Deus do céu. Assim, primeiro eu levo, assim, de uma forma muito pessoal, a bênção da casa onde eu estou a ficar. Eu nem vou dizer onde é que eu estou a ficar, estou aqui a fazer suspense. Primeiro, porque meu pastor, ele sempre prega, o apóstolo Daniel Baroni, ele sempre prega que a bênção, antes de ser o carro, antes de ser o casamento, antes de ser as coisas materiais, antes de ser, são as pessoas. É uma palavra positiva, é um sim de Deus sobre a nossa vida através das pessoas. E eu me lembro que uma semana ou duas antes de eu vir para cá, ele pregava sobre as conexões e ele orou naquele dia, apóstolo, o Senhor orou sobre conexões. Ele disse, eu me lembro que ele disse assim, e esqueçam essas feitiçarias que nós brincamos muito, falamos muito isso em Moçambique, isso é feitiçaria. Porque tudo deve ser feitiçaria, mas que feitiçaria? Qual é o feiticeiro que te influenciou para fazer isso? Isto é feitiçaria, então a gente usa muito assim, né? Isto é feitiçaria. Mas, sinceramente, Eliana, qual é o feiticeiro que te inspirou para fazer isso? Isto é feitiçaria. Então a gente usa muito. Então ele disse, esqueçam essa feitiçaria. É uma feitiçaria as pessoas que te dizem que as conexões não são importantes, as pessoas não são importantes. Isso é uma feitiçaria que Deus usa as pessoas para fazer coisas na nossa vida. Então ele orou pelas conexões. Eu estava naquele culto, ele orou pelas conexões e eu recebi essas conexões no Brasil. Então, primeiro eu recebi a vocês é que me receberam.
E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, nós temos aquela coisa de chegar no crente, né? O crente evangélico chega, é sempre assim muito desconfiado, chega num sítio, quer orar, quer gritar para saber se... Aí eu cheguei bem cansada, que eu vim do autocarro, cheguei, a Eliana estava à minha espera, eu o quê? Meia-noite. Aí sentamos, comemos, que eu e a Eliana somos boas para comer junto, de graças a Deus. A gente fica 3 horas sentada na mesa a comer. Quando dá por nós, ela diz: Palmira, vai dormir que tu tem congresso amanhã. A gente fica das 20 até as 23 ou meia-noite sentadas a comer e a conversar. Aí ela levanta, pronto, de repente: Oi, Palmira, vai dormir que você tem congresso amanhã. O João te leva amanhã. E Aí, você quer que horas, Palmira? 8 horas tá bom para você? Ah, tá, então vai dormir, Palmira. Aí eu cheguei, eu falei: Senhor, deixa orar um pouco antes de dormir. Eu sentei no chão, que é uma prática, eu sentei no chão assim para orar, dobrei os joelhos, sentei no chão. A Espírito Santo falou para mim: dorme. Eu falei: Senhor, mas eu não orei. Ele falou: dorme. Aí eu senti uma paz muito grande aqui nessa casa, uma paz enorme nessa casa. O Santo falou para mim: dorme, durma. Mas, Senhor, eu não orei, eu preciso orar, durma. Aí eu levantei do chão e falei: Senhor, se o Senhor falou, eu vou dormir. Aí eu dormi, acordei 11 horas. Então não tem como, essa casa é uma bênção. A Eliana, o João, vocês são maravilhosos. Eu levo primeiro vocês no meu coração. Primeira coisa, eu levo vocês no meu coração, assim, em contato, família. Vocês não são assim como amigos, vocês são pais para mim. Vocês agora são meus pais. E a Eliana ora para mim, que eu sei. O João também é uma maravilha. Então eu levo essa coisa das pessoas. E depois tem as conexões. Eu digo isso porque, como eu disse, o meu apóstolo, Daniel Baroni, ele pregou sobre as conexões e ele orou para nós por causa das conexões. E não foi uma coisa antiga, foi uma coisa de mais ou menos 2 ou 3 semanas antes de eu vir para cá. E eu recebi essas conexões nos Médicos de Cristo. A Jennifer, que é um contato maravilhoso. Ih, a Jennifer a Jennifer, estou pronta. A senhora me arrumou aqui congressos, já arrumou conversas, rodas de conversa. Palmira, me dá a sua agenda que eu vou te colocar a falar com outros médicos em todos os pontos. Então, não tem como alguém abrir-te portas para pregar o evangelho, para você testemunhar a tua história e falar para as pessoas como é que você tem servido a Deus, como Deus tem impactado na minha transformação, como é que Deus tem me levado até hoje, até aqui. Aí as conexões, muitos médicos, muitos contatos, tudo que eu tenho estado a orar, tudo que eu tenho estado a orar em casa, eu tenho estado a orar, e Deus me deu isso nas pessoas. Aí, para mim, a gente vai resolver isso. Isso a gente vai fazer. E Deus me deu, assim, irmãs maravilhosas, missionárias maravilhosas. Então, isso é a primeira coisa que eu levo do Brasil, assim, as pessoas no meu coração, as conexões que Deus fez. Mas, assim, eu vejo elas como conexões espirituais. A Kellen, a Cristina, ontem fomos juntas a Ouro Preto. Aquilo parecíamos, assim, amigas já há muito tempo. A Marta, que é uma das treinadoras do Salino, do Médicos de Cristo. Epá, elas ficamos assim, bem, as meninas lá do Médicos de Cristo, a Sara, a Sarinha, assim, pessoas assim que a gente já fez conexões, o Davi, que é o psicólogo, já tem um programa para eles em Moçambique. Então, acho que todos vocês já têm programa em Moçambique, já tem igreja para pegar, já tem igreja para ir orar, já tem sítios para abençoar, já tem o Ixi, o João aqui em casa, ele já arranjou muitas coisas assim para nós que eu não vou falar aqui, já arranjou muitas coisas para Moçambique tá. e ele vai levar essas coisas que nós precisamos em Moçambique. Então, primeiro, isso, as conexões das pessoas assim. E depois eu levo a experiência prática, como é viver para Cristo, como é fazer um congresso. Nós fizemos o primeiro congresso nosso e eu também, Deus me fez graça de estar na comissão e eu agora sou a secretária do ACRIPS, né, dos Médicos de Cristo em Moçambique. Aí nós fizemos o nosso congresso, não foi tão bom, mas foi maravilhoso, foi como Deus que quis. Isso aos olhos do homem, quando eu digo não foi tão bom, mas aos olhos de Deus foi como o Senhor queria. E nós ainda precisamos crescer e eu levo para a Associação dos Médicos essa experiência, esses contatos, esse apoio do Brasil para nossos médicos em Cristo. Está aí Jennifer a ouvir, ela também vai apoiar, vai nos ajudar a enraizar a nossa associação e buscar mais Ah, médicos. Sabe, o ID.
Isso, a palavra que foi a palavra do Congresso, de ouvir o chamado. Então, eu levo essa experiência, porque Médicos de Cristo aqui em Belo Horizonte, gente, é grande, é uma igreja, é uma congregação. Jovens que já oram, jovens que trabalham, tem grupo coral, tem grupo dos jovens, tem médico, tem pregador. É incrível isso, e nós também queremos isso. Nós queremos que a classe médica em Moçambique também conheça Cristo. Então, Amém. é aquele ouvir o chamado para Amém. fazer com que outros médicos também conheçam a Deus, conheçam a Cristo. Como eu vi aqui, aqui foi um congresso completo, médico pregando, médico dando formação sobre como evangelizar, como abordar um paciente nas dificuldades. E nós nem somos um país que é proibido o evangelho, nosso país o evangelho é aberto. A gente pode pregar onde quiser, quando quiser, no trabalho, se houver tempo, porque o maior desafio são as filas enormes, que a gente não tem tempo para ficar muito tempo com o paciente, mas Sim, quando a gente é rápido, tem a graça de Deus, consegue pregar o evangelho. Então, assim, um dos ganhos é esse, buscar essa experiência de como fazer com os testemunhos que houveram lá, como convencer outros profissionais de saúde a abraçar a Deus, a servir, porque o lema do congresso foi: profissionais de saúde devem servir. O João pregou sobre isso, o outro pastor pregou sobre isso. Então, nesse lema, o médico tem que se levantar, o profissional de saúde tem que se levantar para servir a Deus. Então, está mais claro que Deus nos tornou profissionais mesmo para servir. Então, é uma experiência ver tanto profissional de saúde junto, ver como é o Médicos de Cristo, o ISMD, cresceu tanto aqui nesse lugar, como os jovens evangelizam os outros colegas na universidade. Então, essa é uma experiência que a gente quer levar isso, quer levar o Saline também, Jennifer, o curso de como formar profissionais de saúde a evangelizar, a falar de Cristo no local do trabalho, quer levar esses testemunhos todos. Por que não os testemunhos também da parte prática, de como eles organizaram, como eles oraram? Tem um grupo de oração sim. que no congresso eles oravam. Nos intervalos das refeições, eles entravam numa sala, eles montaram uma sala de oração. Isto é uma experiência também maravilhosa. Eles entravam durante o congresso, eles oravam todo o congresso. Então, enquanto nós aproveitávamos o congresso, tinha um grupo que estava lá a orar. E pela graça de Deus, tenho estado no grupo da intercessão também, grupo da intercessão do Congresso. Eu também faço parte, sou uma das líderes do grupo da intercessão do Congresso. Então, quero levar também essa experiência de mais intercessão, mais programa de intercessão para os nossos médicos, orar pelos enfermeiros, orar pela associação para que ela cresça. E por que não ser assim como médicos de Cristo aqui? Né? Infelizmente, nós não podemos ser médicos de Cristo, porque não pode ter essa palavra Cristo no nosso estatuto assim, mas nós somos médicos de Cristo, de alguma maneira, nós somos médicos que aceitamos Jesus, aceitamos o chamado e nós vamos servir a Deus com o nosso chamado. Então é bastante experiência dos outros hospitais, porque como Deus ele é perfeito, ele me levou pela Médicos de Cristo para apresentar algo na minha profissão. Por isso que eu disse que não dá para desagregar. Aí Deus a me responder que realmente a gente tem que servir no nosso trabalho também. Então, na igreja a gente põe capulana, serve, se é para dar uma palavra a gente dá, se é para orar a gente dá, mas a gente não pode esquecer o local de trabalho, porque Deus não desagregou. Deus Sim. mandou aqui, mandou vir para aqui como médicos de Cristo, mas aqui eu vim apresentar o quê? Um tema da minha área, um tema de saúde. Então, Deus não desagregou. Então, a ideia é buscar também essa experiência. Tem outras experiências em relação à medicina familiar que eu vou levar para o meu trabalho, para o meu local de trabalho, como evangelizar no meu local de trabalho, as minhas colegas que me aguardem, porque eu vou contar muito o meu testemunho, porque ali nós aprendemos que para evangelizar é contar o testemunho. Uma Amém. das, uma das formas de evangelizar aí é mais ou menos isso. E o que mais Deus vai fazendo pela frente, que eu creio que Deus ele é maravilhoso para fazer. Porque eu até disse ontem para Deus, eu disse, o Senhor não me avisou que isso seria assim, que as coisas que o Senhor ia fazer, a família que o Senhor ia me dar, o Senhor não me falou. Mas Deus não nos fala tudo. Deus não A Jennifer nos fala tudo. e Médicos de Cristo envolve todos os profissionais da saúde. Então, Ah, que bom. qualquer área da saúde. Ah, que bom, que Então, bom. Como nós também. participar, ela colocou aí @Médicos de Cristo, Eu amo. e esse em saber mais, né? Eu sei que aqui foi não sei se foi o 13º Congresso para a Língua Portuguesa. Então, essa associação internacional Uhum. diversas frentes, né? Faz da língua Médicos de Cristo. Isso, já segue, Tânia, e
convida mesmo as pessoas a participarem, é uma bênção. Nós já vamos terminar, porque você tem que dormir, viu, doutora Palmeira? Amanhã o dia é longo também, né? É E hoje longuíssimo. rua. Então, já foi para o hospital, já Já. foi para a favela. Hoje fui para Santa Casa, fui visitar o hospital, o maior hospital da América Latina, Hospital Santa Casa. Fui com o doutor Lúcio, que é o médico de família. Aquela Que, boa conexão do médico de família. Almocei com eles, foi uma benção. que Deus é maravilha. bom. Então, agora, para a gente terminar, eu quero pedir para que você ore por nós, né? Para que nós também recebamos essa unção, né? De podermos pregar a palavra onde Deus nos plantou. Onde Deus Amém. nos plantou, Ele vai nos usar. Cada um de nós, na nossa casa, na nossa vizinhança, Amém. no trabalho, fora de casa, na escola, onde Amém. Ele plantou, Ele vai nos usar. Então, essa unção que você recebeu, Amém. passa para a gente agora, tá bem? Amém. Aqui, a Amém. Amém. não, o Raniel. É o Raniel que está Ah, aí. Décimo Daniel tá aí. o 10º Oi, Daniel. congresso do Médico de Cristo, e foi o Isso. foi o 4º congresso dos países de língua portuguesa. Ele Meu foi, ele estava em Moçambique. de Cristo, é mais do que eu pensava. E eu também gravei toda a apresentação do Raniel, para eu poder, depois eu vou me inteirar mais, né, e poder divulgar também para as pessoas que a gente conhece, né, que são da área da saúde. Então, a gente quer receber essa oração, viu, doutora Palmeira? Obrigada, Eli. Muito obrigada. Então, vamos fechar os olhos, baixar nossas cabeças, em sinal de reverência para Deus, Ele que é soberano. Ele que Amém. diz que a seara é grande e os cefeiros são poucos, e orem para que o vosso Pai vos dê mais cefeiros. Amém. Então, é tudo pela oração, né? O trabalho realmente é grande, como Deus disse, a seara é grande. Os cefeiros são poucos, portanto, vocês que estão já na seara, para que vocês não tenham muito trabalho, para que vocês não se cansem, porque quando nós temos uma lavoura, que é uma machamba, e temos poucos trabalhadores, os trabalhadores cansam-se muito rápido, é necessário que tenha um número suficiente assim para que o trabalho não seja muito pesado. Então, hoje em dia, o cristianismo está pesado por falta desses trabalhadores comprometidos, trabalhadores realmente comprometidos assim com o evangelho, que dizem assim: Senhor, eis-me aqui, como o tema do nosso congresso aqui, Médicos de Cristo, foi: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ouvi o chamado e eu disse: eis-me aqui, Senhor. Então, agora o evangelho está cada dia mais complicado. Por quê? Porque poucos trabalhadores e muito trabalho. A seara é grande, os cefeiros são poucos. Portanto, vocês roguem ao vosso Pai para que Ele vos dê mais cefeiros. Então, não somos, é Deus que tem que dar os cefeiros, é Deus que tem que colocar no coração de cada um. E nosso serviço é orar e pedir que a Deus faça isso, a começar por nós, pelo nosso coração, né? A pedir para que Deus aumente mais em nós, porque a Bíblia diz que o que está em cima cuide para não cair, né? O que está em cima cuide para não cair. Então, a começar a orar por nós mesmos, para que Deus cuide de nós, para que nós não caiamos, e Amém. para que essa questão da missão seja uma questão do nosso coração, porque sem coração, há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, eu não sei onde é que está, mas está no livro de Atos, quando Pedro e João foram presos, lá enquanto eles pregavam, né? Que eles pregavam nas ruas, assim, eu gosto de dizer que eles eram médicos de família, que eles iam para villages, para as vilas, para as comunidades, para as ruas, para as igrejas, eles iam pregar. Aí eles foram presos e foram julgados. E nesse processo de julgamento, eles sempre procurando alguma coisa para condenar os crentes, que é assim até hoje. Houve um homem que disse ali o título desse texto é a sabedoria de Epitáforas, qualquer coisa assim, não lembro bem do nome. Aí o homem disse assim: está certo. Se o que eles estão a fazer for de Deus, vai prevalecer. E se o que eles não Amém. estiverem a fazer não for de Deus, não vai prevalecer. Porque eles foram dando exemplo de pessoas que se levantaram. Olha, aquele que se levantou tinha 400 seguidores, mas ele morreu e aquilo se dissipou. Olha, fulano de X tinha um trabalho. Então, o que for de Deus prevalece. Mesmo que o líder, ele parta daqui para a glória, o que for de Deus
prevalece. Mesmo que o líder caia, de alguma maneira, porque o líder é homem, ele pode cair. Deus vai levantar outro líder naquele movimento para continuar o trabalho. Então, ele diz que é para quê? Para que a obra de Deus prevaleça. E ele vem dizer que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Então, Amém. para isso, para dizer que é preciso coração para servir. Então vamos orar também para que Deus nos dê coração para servir, para que Deus Amém. levante esses cefeiros, porque quem vai fazer com que Deus levante cefeiros somos nós, é a oração. A oração vai fazer com que Deus levante cefeiros para lhe servir. Então a Bíblia diz: roguem vocês. Esse trabalho Deus deu para nós, para que nós oremos para os corações das pessoas para que só aceitem Jesus. Não é um trabalho que Deus já devia orar, porque ele foi claro: roguem para que o vosso Pai que está no céu vos dê mais Amém. trabalhadores. Amém. Vos dê mais trabalhador, porque eu creio que Deus não tem problema de pegar uma pessoa e trabalhar com ela 24/24, rodar, girar com essa pessoa. Mas se formos muitos, a pessoa talvez não tenha que girar tanto, pode descansar enquanto o outro trabalha. Mas diz que o quê? Um cordão de 3 cordas é sempre mais forte, né? Do que Sim. um. Então, a nossa oração vai ser essa, para que Deus levante mais cefeiros, para Amém. que Deus coloque em nós o coração para servir, o amor pela obra, o amor pelas coisas de Deus, para que Deus nos dê um coração para aprender a deixar as coisas que nos preocupam para seguir a Deus, porque as nossas preocupações também nos impedem de servir a Deus de certa forma. Então vamos orar, todos nós oremos a oração, uma oração feita com fé, ela pode muito, pode muito em seus efeitos. Amém. Uma oração sincera, de coração, feita com fé, ela pode muito. E dois orando, concordando com o mesmo ponto, não tem como Deus não fazer. Às vezes Deus faz coisas para que nós oremos todos, oremos a mesma coisa, só para que Ele faça e se cumpra o que está no Evangelho, que Deus tem que concordar. Deus tem que Amém. concordar. Se dois concordam aí, Deus não tem como. Nós aí confrontamos Deus. Como é que é Deus? Nós oramos. Essa é a importância de orarmos em grupo, orarmos todos juntos. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos dizer, Senhor, vamos orar. Levanta missionários, levanta homens e mulheres, missionários nas suas próprias casas, no seu lar. Eu me lembro que eu estava consigo, mãe, na sala VIP, depois da pregação do João, houve uma mulher que falou consigo, eu não ouvi, não quis ouvir assim, mais ou menos, qual é a vossa conversa, mas aí, a sua prontidão para o evangelho, a mulher falou: eu quero falar consigo, tem um assunto meu, tenho um problema que eu preciso que a Eliana resolva. Eu me lembro que a Eliana ficou atentamente ali para ouvir a ela. Então, aqui essa prontidão para servir, independentemente do lugar, da hora, do momento. E eu me lembro que a Eliana orou com ela ali naquele lugar. Aquela mulher saiu daí diferente. Então, essa prontidão para servir. Ela dizia: não, eu vim aqui para fazer um outro trabalho, aí você me procura, aí leva meu número. Mas Helena disse: não, eu vou, tá certo. Eu vou. O João saiu, foi para o quarto andar para ver os stand. A Helena ficou aí com a mulher, eu fiquei também ao lado, mas um pouco distante. Aí elas conversaram e elas oraram. E essa prontidão para Deus tocar assim, muito provavelmente foi Deus que disse àquela mulher: conversa com Com ela, certeza. ela tem uma resposta para si. E tinha uma resposta para aquela mulher, que era um problema que fazia mal, e não era um problema pequeno. Aí eu olhei para si e falei: nossa, que sabedoria da minha mãe, que sabedoria, meu Deus do céu. Aí houve, a Jennifer nem mandou a camisola. A Jennifer mandou o abrigo aqui. Obrigada, Jennifer, acabei de receber. Esqueci no carro, aquele me pôs no carro. Essa gente é uma bênção, meu Deus do céu. Recebemos, João trouxe aqui. Obrigada. Então, nesse processo, essa prontidão também, para perceber Deus, para entender que era o momento, porque aquilo é conexão com Deus. A pessoa não está conectada com Deus, vai dizer para ela: você espera um pouquinho que eu vou. O João foi lá em cima no quarto, eu vou fazer. Mas aquela prontidão é Deus, é conexão. Aí o Espírito Santo tocou assim, disse: não, aqui o assunto é sério. Mas nem sabia o que aquela mulher ia falar. E era um assunto tão sério que ela me permitiu ouvir um minutinho daquela conversa. Pois eu disse: esse assunto é muito sério, eu não vou ficar aqui. É muito forte esse assunto. Esse assunto é forte. Mas que tanto não tivesse tocado em si para dizer: não, fica aqui, porque o assunto é sério. É um assunto de salvar uma família inteira. É Um verdade. programa inteiro, pessoas que estão atrás daquela família, pessoas que precisam do evangelho, que precisam daquela mulher que saiu daí feliz. A Eliana orou para ela, eu me lembro que orou para ela. Então, essa conexão de ouvir Deus naquele momento para dizer ok, porque podia sair, ir ao stand, fazer, de conectar. Então, vamos orar. Isso tudo é o Espírito Santo que dá. Não é possível ter essa forma de servir sem Espírito Santo. Então, a gente Amém. precisa de estar conectado à raiz, como diz a João 15.
Devemos estar conectados. A única forma da gente receber de Deus é estar conectados à raiz. A única forma da gente Amém. tirar da nossa boca uma palavra que salva, que tem poder, é estar conectados à raiz. Então vamos orar para aqueles que se desconectaram da raiz também, para que Deus venha conectar. Porque Jesus disse, eu sou a raiz e vocês são os ramos, né? A vara, João 15. Então, sem mim não podeis fazer nada. Sem mim não podeis dar fruto. E aquele que não dá fruto, o que é que Jesus vai fazer? Vai cortar e vai jogar para virar lenha, ou para virar esses deuses que eu vi. Vi muitos deuses também, estátuas assim, em ouro preto. Vamos orar também. As estátuas ali, os santos, tem muito santo assim, muitos santos. Mas já sabemos que esses santos não fazem absolutamente nada. O único santo é nosso Deus. Aí Amém. Aí Jesus fala que nós temos que fazer o quê? Que temos que conectar. Estamos a estar conectados à raiz, porque sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Senão a nossa obra vai ser como aquele que Epitáforas disse, não vai prevalecer, porque não está conectado à raiz. Então vamos curvar nossas cabeças. O objetivo é orar. Vamos orar para que Deus levante ceifeiros, vamos orar para termos coração de servir. Nós mesmos que já estamos na igreja, às vezes ficamos na igreja há muitos anos, mas nosso coração já estamos a fazer as coisas automaticamente, mecanicamente. Lemos a Bíblia mecanicamente, oramos mecanicamente. Já é como um ritual, é tradição. Chegar na igreja, sentar, ouvir o pastor a falar, pá, 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 ninguém diz amém, ninguém sente nada, ninguém recebe nada. Então aquilo também é sinal de que a nossa conexão com Deus está de alguma forma perturbada. Então vamos orar para que nós que servimos a Deus, profissionais de saúde, os missionários, que essa sensação não haja mais, que nós possamos receber, voltar a ser pentecostais assim de fogo. O Senhor falou hoje, aconteceu hoje mesmo, fiquei para trabalhar. Então, para que nós sejamos missionários assim de coração e conectados a, 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 a raiz da vida, que é a raiz de Davi, que é Jesus, que é para sermos como a semente que foi plantada no ribeirão, né? E ela dá frutos em todo o tempo, em toda a estação de ano. Então, como a Eliana deu fruto naquela estação que talvez nem era própria, uma condição que nem era própria, mas aí deu fruto. Então, quando a gente está conectado, frutos vão aparecer em qualquer estação. Na seca vai ter fruto, na chuva vai ter fruto, no outono vai ter fruto. Enquanto há crise num país, nós estamos a comer frutos. Enquanto há guerras, há fome, nós estamos a comer frutos. Enquanto há problema, nós estamos com paz nas nossas casas. Isso só é possível se a gente se ver plantado no ribeirão das águas. Então vamos curvar nossas cabeças. Em sinal de reverência a esse Deus bom, a esse Deus maravilhoso que tudo faz, tudo opera, tudo sabe, tudo conhece, tudo prepara, para pedir a intervenção de Deus na nossa vida, no nosso país, nas nossas igrejas e em todo lugar. Oremos. Pai eterno, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, tu que és santo, tu que és poderoso, Pai, nós rogamos a ti nessa noite. Senhor, queremos primeiramente agradecer o teu santo nome, agradecer a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Agradecer ao Pai por essa live, agradecer ao Senhor pela vida deste casal, agradecer, Papá, pelo congresso, agradecer por todas as pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, porque o Senhor usa elas para nos fortalecer, usa elas para mostrar o seu amor, Papá. Nós te agradecemos, Rei da Glória, por esse momento, por cada internauta, cada pessoa que está nessa live, mesmo aqueles que hão de vir ouvir amanhã essa live, que não estiveram presentes, mas que hão de ouvir essa palavra, Pai. Nós agradecemos pela vida desta pessoa e nós queremos te pedir por essa pessoa que depois de ouvir esse testemunho, essa live, tomou a decisão em seu coração de se Amém. apegar mais a ti, de se apegar à palavra da vida, de se apegar à árvore da vida que és tu, Senhor. Nós oramos por esse coração, Pai Santo. Pai, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha ter misericórdia desse coração. Esse ramo que foi cortado, Papá, que o Senhor venha, Senhor, voltar a conectar este ramo à árvore da vida, Papá. Pai, nós oramos por esse irmão, por essa irmã que tomou a decisão de te servir, Papá. Pai, que o Senhor venha dar ela capacidade, capacita, Papá. Senhor, dá ferramentas, dá palavra, dá um espírito animado, dá sede, Papá, como da corça para te buscar, Senhor, para saber mais de ti, para aprender mais de ti. Dá sede pelas coisas de Deus, Papá. Nós ultimamente
ultimamente temos muita sede pelas coisas do mundo, olhamos muito para aquilo que nos falta, mas nós queremos pedir, Senhor, dê-nos a sede de uma corça, papá. Dê-nos a sede para te buscar, papá. Queremos estar conectados a ti, Senhor, porque uma árvore, um ramo que não está conectado a ti, Senhor, não pode dar frutos. Oramos por esse coração, papá, que estava afastado. Oramos por esse coração que tem dor, papá. Esse coração que está doente, papá, que o Senhor venha curar. Esse coração que está desanimado por causa das coisas que houve, que está desanimado pelas situações que passa. Esse coração que queria desistir, dizer, Senhor, eu não vou fazer mais missões. Eu já fiz, mas a minha vida não muda. Eu já fiz, mas as minhas coisas não mudam. Pai, que esse testemunho venha dar força a esse irmão. Senhor, que esse testemunho venha levantar esse irmão que queria desistir de ter uma comunhão com Deus. Que o Senhor venha, Pai Santo, resgatar o coração desse irmão. Que o Senhor venha ser como um bálsamo no coração desse irmão. Que o Senhor venha reanimar com o teu sangue o coração desse irmão e dessa irmã, papá. Senhor, nós oramos também pelos nossos corações. Nós que durante muito tempo temos afastados, não compreendemos o nosso chamado, o nosso ministério, que vivíamos, papá, como ovelhas desgarradas, como pessoas que não sabem. Pai, oramos por nós, que servíamos só por servir, de forma mecânica. Senhor, oramos para que o Senhor coloque ânimo, coloque coragem, coloque força, coloque amor, papá. Primeiro amor por ti, amor pela palavra e amor pela obra, papá. Coloca em nós, Senhor, levanta em nós o desejo de sentar para orar, de sentar para te buscar, para orar mais, para buscar, para andar em comunhão, Pai Santo. E nós queremos te pedir, Senhor, a tua palavra diz: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Roguem, porém, ao vosso Pai para que vos dê mais ceifeiros. Pai, nós oramos que em várias partes desse mundo o Senhor levante profissionais de saúde, levante missionários, levantem pessoas dispostas a te servir, papá, dispostas a morrer por ti, Pai Santo, como o Senhor morreu por nós. Senhor, levanta, papá. Sabemos que os tempos da tribulação são muitos, mas nós cremos que a Bíblia diz que o Senhor nunca nos abandonaria. A Bíblia diz no livro de Salmo que Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Ele me buscará e eu responderei, eu serei o seu suporte, eu responderei, eu nunca abandonarei. Senhor, nós oramos, papá, por esses missionários que estão distantes, muitos. Ouvimos testemunhos no Congresso que tem missionários, papá, em várias partes desse mundo, passando necessidade. Senhor, com vontade de desistir, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor seja como o bálsamo de Gileade para esses missionários. Somos todos, papá, missionários. Nos ajuda a compreender que somos missionários nas nossas casas, somos missionários no nosso lugar, no lugar de trabalho, somos missionários em todo lugar onde o Senhor nos envia. Papá, nos ajuda a perceber e a te servir com integridade, com precisão e com força, papá. Senhor, oramos pelos médicos, médicos de Cristo, de todo lugar. Oramos pelo ICMDA, oramos pelos médicos de Cristo em Moçambique, pelos profissionais em Moçambique, papá. O Senhor levante mais profissionais, que o Senhor levante estudantes, papá, para te servir, Rei da Glória. Oramos pelos homens de Deus, pelos pastores que nos sustentam. Eles têm nos sustentado em orações, têm nos sustentado em ânimo, têm nos dado força aos nossos pastores, meus pastores em Moçambique, as mamás. Eu oro por elas, eu peço a Deus por elas, que o Senhor continue abençoando, continue colocando amor no coração deles por nós. Eu oro pelo João, pela Eliana que me recebeu aqui nessa casa, a Jennifer, todos, papá, que o Senhor se lembre dele, porque a Bíblia diz que o Senhor não fica com dívida de ninguém. Senhor, eu oro pela minha vida, oro pela minha família, pela minha casa, Senhor, pela igreja de Moçambique, que o Senhor se lembre de nós, da CRIPS, papá, cada membro da nossa associação, nosso presidente, Rei da Glória, Pai, lembra-te que ainda estamos aqui, somos teus filhos e nós precisamos de ti. Nós oramos, papá, com ações de graça, te louvando e te bendizendo, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Opa, até o telefone já estava virado assim. Isso. Amém, querida. Amém. Muito obrigada. Amém. Foi uma Amém. bênção te conhecer. Amém. E estaremos em breve, se Amém. Deus permitir, lá em Amém. Moçambique. Boa viagem, querida. Fique com Deus. Um grande. Amém. Obrigada. Vamos, viu? Tchau, querida. Até já. Tchau, tchau. Tchau.